Bem-vindos a mais um TEDcast, eu sou o Victor Khaled, host de vocês aqui nesse podcast de hoje, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito pedido. Os nossos bankers e todos os nossos seguidores nas redes sociais ficam pedindo sempre, ainda mais agora que recentemente a gente soltou alguns vídeos sobre esse assunto e assim, vocês pediram demais. Então a gente trouxe especialistas da nossa mesa de consórcio. Então hoje nós estamos com Karen, com o Jefferson. Queria agradecer muito a presença de vocês, o tempo de vocês, a correria é absurda aqui na TED, a gente sabe que a agenda é daquele jeito, né? Vamos conseguir gravar, mas queria agradecer mesmo a presença de vocês, espero que seja um papo legal para todo mundo, né? E queria pedir, começar pelo Jefferson, né? Que apareceu um pouco menos, a cara o pessoal já conhece nas redes sociais, ele tá sempre nos vídeos, mas queria que você apresentasse pro pessoal, contasse um pouquinho da sua carreira no mercado financeiro, do tempo aqui na TED, o que você faz, enfim, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor aí. Perfeito, bacana. Boa noite ou bom dia, né? O pessoal tá vendo de tarde, de manhã, maravilha, maravilha. Não, eu gosto de cumprimentar todos, né? Eu tô aqui na TED, vai fazer cerca de 6 meses, 6 para 7 meses. Vim aí da Porto Seguro, vim da Embracon, vim da Unifisa, vim aí do mercado de consórcio, estou no mercado de consórcio desde 2016. Né? Anteriormente trabalhei com vendas na área de imóvel, né? no mercado imobiliário, com lançamento de imóvel na planta, algumas alocações. Né, e fui aí ampliando, aí, trabalhando com consórcio, ampliando, né, as outras modalidades do consórcio e, né, me aprimorando, qualificando até chegar aqui na TED para poder contribuir aí com a mesa de consórcios. Não, show de bola. A gente brinca no marketing, assim, vocês nem sabem disso, vocês vão descobrir agora. Quando o Jefferson chegou aqui na TED, ele foi passando ali no corredor, entrou nessa salinha de reunião para fazer entrevista. Aí todo mundo do marketing ficou ali e falou assim: gente, a gente não sabe o que esse cara faz não, mas contrata ele, por favor. Porque ele é o perfil do business banker, entendeu? Ele tá sempre assim, olha, social e tal. Tipo, cara, ele é o business banker, mano. A gente precisa gravar umas paradas com ele. Então, assim, o marketing tava ansioso, Jefferson, por esse podcast. Por esse podcast. E, Karen, o pessoal já te conhece, mas pra quem tá chegando agora, se apresenta aí, conta um pouquinho sobre você também. Bom, eu basicamente já estou um tempinho um pouco mais aqui na TED, né? Iniciei em uma outra mesa, atuava com produtos PJ, né, de um outro parceiro, e aí, conforme o desenvolvimento, tive esse desafio aí, estou atuando como head comercial, tanto na mesa de consórcio como de seguros também. Legal, perfeito. Eu acho que, assim, nada melhor pra gente começar essa conversa do que entendendo um pouco de onde que vem a ideia, assim, do consórcio, né? Porque é uma modalidade diferente, é um formato muito diferente, muito específico, né? Desse produto financeiro comparado aos outros produtos que a gente tem no mercado. E de onde que vem isso? Da onde que surgiu? Qual que é a ideia, assim, como que funciona, né? Essa estrutura? Cara, é um produto genuinamente brasileiro, por incrível que pareça, tá? Sério? Surgiu aqui no Brasil? Foi criado no Brasil na década de 60, né? Funcionários aí do Banco do Brasil, né? Com a chegada da indústria automotiva aqui no Brasil, aquela febre, todo mundo queria um Fusca. Que legal. E o crédito era escasso. Então, aí os funcionários do Banco do Brasil tiveram essa ideia de pegar o valor do Fusca, dividir em parcelas iguais para todos eles que estavam interessados na aquisição desse veículo e, né, comprar esse veículo à vista. E a forma de definir quem vai ficar com esse Fusca seria na modalidade de sorteio. Legal. Aí, mês a mês, eles faziam isso até que todos os componentes ali que entrou nessa vaquinha, digamos assim, tivesse aí o Fusca já em mãos. Então meio que mês a mês, somava a parcela de todo mundo, Exatamente. Dava um carro à vista ali, aí sorteava pra alguém. Exatamente. Que legal, cara. Foi assim que surgiu. Muito bom mesmo, assim. E quando a gente fala de consórcio, né? Quais que são, assim, eu até jogar para vocês dois aí compartilharem com a gente, né? Os grandes diferenciais, né? Porque eu acho que é um produto, posso estar errado, né? Até me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas eu sinto que é um produto um pouco diferente dos demais, porque, sei lá, eu quero comprar um carro, quero comprar algum outro bem, preciso de um empréstimo porque eu estou endividado, sei lá. Eu meio que vou atrás com aquela urgência, eu falo, eu preciso disso, e aí eu procuro algum serviço financeiro. O consórcio já é uma outra fase, né? Não é aquela urgência, tipo, eu não acordo hoje, nossa, eu preciso de um consórcio urgente. Não, ele é um planejamento, algo um pouco mais médio ou longo prazo, né? Então, assim, o que tem de diferencial? O que vocês enxergam como diferencial, até pensando nesse comportamento do público que busca esse tipo de produto? Esse produto ele é extremamente interessante. E, como eu posso dizer, inteligente, né? Quando a gente fala de planejamentos a curto e longo prazo, médio e longo prazo,
Tem a possibilidade também de nós fazermos a curto prazo para o cliente. Legal. Mas desde que também tenhamos condições para realizar esse planejamento, né? Então, hoje nós atuamos com a modalidade de sorteio, modalidade sendo mais simplista na forma de falar um pouquinho sobre contemplações e esses perfis, essas expectativas, né? Sim. Então, através de sorteio e através de lance. Quando o cliente ele busca algo mais a curto prazo, a gente precisa estudar. Então, hoje a TED ela oferece diversos parceiros, né? Que a gente, de acordo com cada perfil de cliente, a gente consegue verificar se de alguma forma a gente consegue atender as expectativas dele. Como não também. Pode ter cliente que não tenha perfil para esse tipo de planejamento. Sim. E sim, aí sim entrar a médio e longo prazo. Tá? Mas suponhamos que é um cliente, e aí seja tanto num planejamento de um automóvel, como também uma frota, uma aquisição de uma casa, uma construção, como também de um galpão. Então isso tanto para uma pessoa física quanto jurídica. Exatamente, para uma expansão, como Legal. a gente pode falar. Então, assim, tudo é de acordo um pouquinho com relação à parcela. O que o cliente tem, né, de poder de parcela aí que ele pode arcar nesse planejamento? Qual o percentual que ele tem de recurso próprio para oferta de lance? O parceiro em específico, que hoje tem as condições mais adequadas para ele. Qual o percentual de lance? A média de lance que estão nos grupos, né? Qual a estruturação que nós vamos fazer? E aí o Jefferson, claro que atua mais bem diretamente ali com os bankers, justamente fazendo todo esse levantamento, né, nós como um todo, e estruturação, é aí que entra a expertise do nosso analista para dar esse suporte, essa assessoria de fato para os nossos bankers. Não, perfeito. E assim, como que funciona na prática, ali no dia a dia mesmo? Sei lá, eu, Victor, por exemplo, se eu quiser hoje chegar para um banker, né, que trabalha com a TED, tipo assim, eu tô querendo um consórcio, quero conhecer, quero contratar um consórcio. Como que funciona isso na prática pro banker ali? Ele cadastra onde? Faz quanto tempo que leva essa transação? O que precisa de documento? Assim, é muito burocrático, não é? Como que funciona isso? Na verdade, o que a gente vai fazer é a gente vai colher as informações, para entender primeiro o cenário do cliente, igual a Karen falou. Primeiro entender qual que é a realidade, qual que é a expectativa, para ver diante do arsenal de situações que nós temos, né, com os 8 parceiros e grupos, dimensões de grupos, para a gente poder oferecer o que tem de melhor dentre essas opções. Então, a gente solicita aí o máximo de informações possíveis. Qual é o valor do crédito líquido que precisa, se tem intenção de usar embutido ou não, poder de parcela, que ali é o teto que dá para chegar no valor de parcela, qual que é a estimativa de contemplação, não significa que nós vamos alcançar, mas nós vamos trabalhar dentro desse cenário para fazer uma projeção, algo aproximado. Sim. Então, o máximo de informação, se o cliente tem alguma outra proposta em mãos, né, de alguma concorrente que a gente possa ali se aproximar ou quem sabe até bater essa proposta. Que aí, a partir daí, a mesa vai fazer o quê? O trabalho como se fosse um médico. Vai pegar o prontuário para analisar ali, para ver qual que é o melhor cenário. Legal. Vamos trabalhar em todos os parceiros, parceiro por parceiro, para verificar qual que é a aprovação, o que tem de disponível, o que tem de novidade de taxa. E para poder fazer ali, né, fazer uma devolutiva para o banker com as propostas numéricas, né, com relação a valores e, inclusive, histórico de grupo, mostrando para ele, olha, o seu cliente tem essa chance, porque ele está trabalhando com tal representatividade de lance, ele tem isso de lance e o grupo está saindo com isso. Então, olha, está compatível, dá para a gente tentar alguma coisa ou não. Ou, olha, a gente faz uma sugestão, ele vai precisar de mais isso daqui. Então, ou seja, é um trabalho que a gente fala que é bem personalizado. Personalizado. Então, aí a gente até fala, a gente vai fazer um trabalho de um médico, fala quais são suas dores e a partir daí a gente vai ver qual é o melhor medicamento, qual que é a melhor injeção para poder fazer essa devolutiva para o banker. Não, legal. Assim, falando como leigo mesmo no assunto, até para conectar com todo mundo que está assistindo a gente, né? Pode ser que tenha alguém que não é banker, também não pretende ser banker, mas na verdade é o cliente querendo entender um pouco mais, né? O consórcio hoje, assim, é necessário, sei lá, uma entrada, ou tem juros altos? Como essa dinâmica, assim, nesses detalhes? Assim, até saiu um vídeo, né, nas redes sociais recentemente, falando, fazer um consórcio, fechar um consórcio, é realmente seguro ou não e tal?
como que são essas particularidades assim, específicas para o cliente na ponta, Karen? Como que funciona isso? Sim. Basicamente, hoje a parcela é composta da taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida, tá? Que normalmente tem parceiros que são opcionais, parceiros que não têm e parceiros que obrigatoriamente precisam constar aí o seguro de vida compondo aí a parcela do cliente. Tá. Né? Então, é bem simples. Hoje, quando a gente fala nessa composição da parcela, então é um cálculo simples, né? O valor do crédito, que nós falamos justamente isso, o valor do crédito é aquele valor líquido que o cliente tem interesse. Quando você compõe, soma com as taxas, a taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, então ali a gente fala que tem um fundo, que é o valor de categoria, que aí são o valor do crédito mais as taxas, tá? E aí, quando a gente fala, novamente eu reforço na questão de inteligência, é porque essa simplicidade, entre aspas, né? Que a gente é mais claro para o cliente o que compõe. E aí, acima disso, também a questão de prazo. Então, prazo também bem menores. Então, todo esse fluxo, até aproveitando que eu puxei no assunto anterior e já trazendo para cá para completar, essa inteligência é justamente isso. Então, se faz um planejamento, né, de alguma modalidade, seja de um imóvel, de um auto, né, ou seja para um bem específico ou para uma troca, para uma expansão, onde tem aquelas taxas que não são compostas de juros, é uma taxa fixa, diluída no prazo total, né, do seu bem específico, e aí sim você consegue realizar todo o planejamento de acordo com o estudo. Então isso é fenomenal, é um trabalho muito gostoso de ser feito e é interessante para o cliente também quando ele vê o custo-benefício de toda a operação, principalmente o custo-benefício da operação. Legal, e assim, pelo que eu entendi, então hoje se eu quero um imóvel que não necessariamente para agora, para esse mês, né, para a semana que vem, e de repente eu tenho esse prazo para esperar um pouquinho mais, não precisa ser necessariamente muito mais, é mesmo um prazo ali, e de repente eu consigo fazer um consórcio de um imóvel sem nenhuma entrada específica. Não preciso tirar, 20% do imóvel e dar de entrada. Exatamente. Entrada não, mas no caso do planejamento que nós falamos, se tratando de a curto prazo, médio prazo... Aí eu precisaria ter um lance ali... Exatamente. E aí nós podemos atuar com um lance de recurso próprio e também os lances embutidos, que dependendo de cada administradora tem um percentual, normalmente vai em média 30% da carta, para ajudar a potencializar aí na oferta do lance e, consequentemente, uma aquisição antecipada. E aí, lembrando legal. Que essa oferta de lance nada mais é do que uma antecipação de parcelas também, tá? Depois tem um abatimento em forma de prazo ou do próprio valor da parcela também. Então, de repente, eu tenho ali uma carta de crédito, falando de um consórcio de imóvel, né? Que eu acho que hoje é um dos mais fortes. Sim, e é o mais solicitado. Então, se eu tenho ali uma carta de 500 mil, eu posso, de repente, se aquele grupo, aquele parceiro tiver disponibilidade de 30%, então seria, 150 mil de lance, e aí eu recebo, então, ali uns 350 mil para conseguir fazer a aquisição do meu imóvel. Seria mais ou menos assim, esse é o raciocínio. Essa é a conta correta. E aí, esses 30% potencializa, se você for descapitalizar algum recurso seu também, para somatória, pode até ser utilizado em caso de imóvel mesmo, o FGTS também pode ser também consigo pode com o FGTS. Colocar o FGTS, né, seguindo as regras da Caixa ali, né, que se aplica tanto para o financiamento quanto para o consórcio de imóvel. É possível fazer a somatória de todos esses lances para potencializar, visando uma contemplação mais ágil. E todo esse recurso, desde o lance, ele só é pago de fato na certeza da contemplação. E nesse momento, todo esse recurso ele vai ser amortizado no seu saldo devedor. Igual a Karen falou, vai reduzir aí ou o valor da sua parcela ou o seu prazo de quitação. O cliente que vai definir. Olha, Khaled, essa parcela aqui para mim ela tá muito boa, né? Eu quero reduzir do prazo para que eu quite esse imóvel quanto mais rápido. Legal. De parcela. Então ele reduz da quantidade de parcelas, do prazo. E se ele quiser ter um fluxo financeiro mais interessante no decorrer aí dos meses, ele abaixa do valor da parcela. Perfeito, sim. Ou dos dois também, ele pode reduzir 50% de cada lado também. É extremamente flexível, assim, né, pro cliente final. E uma dúvida, assim, que a gente recebe muito, né, o pessoal pergunta bastante, principalmente as pessoas que estão conhecendo a TED, trabalham de forma autônoma ali, às vezes vinculado a um parceiro e tudo mais, está querendo vir para a TED, está querendo conhecer nosso modelo de negócio. É aquela pergunta, eu acho que vocês estão cansados de ouvir, né? Qual que é a vantagem de eu vender consórcio com a TED, ao invés de eu estar linkado a um parceiro específico ali,
e vender os consórcios só por aquele parceiro? O que vocês enxergam como principal vantagem aí? Principal vantagem, todas as parcerias que nós temos hoje. Legal. Então, esse é um ponto muito interessante, porque a gente consegue analisar, estudar de fato o que mais se enquadra para o cliente em específico. Porque o objetivo final é superar as expectativas, nem atender, é superar as expectativas do cliente. Segundo ponto, modéstia à parte, Sim. Toda a equipe da TED, claro, então vem com um suporte muito forte comigo, com o Jefferson também, que faz, porque é de fato um trabalho de formiguinha, de análise bem criteriosa para apresentar o estudo mais adequado possível nesse planejamento. Né? E aí, claro, apesar de consórcio não se pode, né? A gente sempre segue de acordo com as leis. Então, não se pode garantir, não se pode, tem dezenas, né, de às vezes, limitações que os clientes, às vezes, colocam na cabeça e a gente desmistifica, vamos dizer assim, no sentido do quê? Com base nos estudos, ou seja, em números, em estudo, é o parceiro mais adequado. Como eu falei para você, se não tem a condição de atender ele de acordo com a expectativa dele, nós apresentaremos também, então, um outro cenário para ver se ele se enquadra, se ele se adequa ou não. Porque, de fato, às vezes, o poder de parcela, o cliente não tem a possibilidade, uma oferta de lance ele não tem, então ele vai fazer, talvez, com um investimento, ou se programar para médio prazo, para ele ter aquele recurso disponível para sim ofertar, mas não, é mais a curto prazo. Então, todos esses cenários nós vamos apresentar. É possível atender? De qual forma? Como? Quando? Com qual parceiro? Então, esse cuidado, esse diferencial que hoje no mercado, de fato, a TED se destaca. Legal, eu acho que a gente até conversou isso no outro podcast que a gente teve recentemente com a mesa de financiamento imobiliário. A gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre a questão da humanização, sobre o suporte realmente humanizado paralelo à tecnologia, né? Porque eu acredito que a gente vê isso aqui, né? Somos uma fintech, a gente está alinhado com tecnologia todos os dias e a gente consegue perceber que muitas vezes as empresas se perdem um pouco só no foco pela tecnologia. É só tecnologia, a tecnologia é robô para cá, robô para lá e só robô. E aí quando vai ver, tipo, a pessoa perde aquela satisfação de receber um oi ali, de alguém detalhes, de verdade, né? Detalhes, às vezes um detalhe ali, uma Exato. palavra a mais. A pessoa tem uma dúvida e fala, não, vê na FAQ. Tipo, o que custa, né? Exatamente. Atender o cliente, tirar uma dúvida, né? Eu acho que realmente isso é um ponto muito bom. E falando de mercado, trazendo um pouco para o mercado financeiro mesmo, essa questão do consórcio, ele gera movimentações assim numa escala muito grande ou não? Quanto que de impacto que isso tem hoje no mercado brasileiro frente, né, a todos os produtos, né? Porque a gente trabalha aqui na TED mais de 150 um leque gigantesco de produtos. Então, dentro disso, quanto que representa assim, o consórcio no Brasil hoje? Hoje ele vem de uma crescente muito grande. Inclusive, vale até ressaltar aqui que ano de pandemia, né, em pleno 2020, o consórcio bateu recordes de novas cotas e também de dinheiro que foi para o mercado, que são dois cenários que a gente sempre gosta de destacar. Quantas cotas entraram, ou seja, quanto que o consórcio está vendendo. Legal. E quanto que é contemplado, ou seja, quanto que dinheiro de fato vai para o mercado. Que também é de interesse do cliente, a contemplação de fato. Não só quando eu vou comprar, e sim quanto que eu vou contemplar também. Eu recebo. E o número em pleno 2020 foi um mercado, foi talvez ali puxou o PIB do brasileiro, de uma certa forma. E aí... Hoje, né, nós estamos falando aí de 2023, hoje de mercado de motocicletas, a cada 10 motocicletas, 5 já são compradas pelo consórcio. Caramba, metade. A cada 10 imóveis, 3,5 são comprados pelo consórcio. Nossa, Ou seja, entre financiamento, entre cooperativa, que deve ter um caso ou outro, ou à vista, 3,5 ali, né, colocando, obviamente, trabalhando ali com a parte da difração, 3,5 já são adquiridos pelo consórcio. Cada 10 veículos, 4 pelo consórcio. Então, ou seja, tomou-se um espaço muito grande devido, né, à questão de taxa, que nem a Karen falou, a facilitação, a projeção, né, a programação. Né, hoje em dia a gente fala muito sobre planejamento financeiro, educação financeira. Então, ou seja, o pessoal adotando isso, o Brasil passou até, né, a deixar um pouco o imediatismo um pouco mais de lado, ainda tem, obviamente, né, é cultural nosso,
mas isso vem puxando muitos números. Então hoje o consórcio ele já tem essa representatividade aí considerável aí nos números nacionais, aí no mercado, né, de giro. Tanto que no ano passado, né, um dos índices até noticiou isso daí, de 2022 para 2023, a contemplação de veículos pesados, de caminhões, implementos rodoviários, maquinários agrícolas, foi 32% a mais, se eu não me engano. 32%, foi um pouco mais de 30%. De contemplação, ou seja, esse aí é o recurso que vai para o mercado. Então, ou seja, realmente ali o caminhoneiro que comprou, a empresa que colocou os implementos rodoviários para girar. Então, ou seja, é um número aí significativo aí, né, para parâmetros nacionais. Não, com certeza. E assim, o consórcio ele funciona desde a sua concepção até hoje em formato de grupos, né? Pelo que a gente entendeu aqui. E quando a gente fala de grupos, assim, dá uma sensação, assim, é uma pergunta de leigo mesmo, totalmente. Tô aqui pra realmente aprender com vocês. Mas dá aquela sensação que, tipo, tem meio que um limite. Assim, fechou o grupo, tchau, e aí você ficou de fora. Mas tem, o quê? São poucos grupos? São muitos grupos? A TED, por exemplo, o Banker que tá com a TED, ele tem quantos grupos ali pra encaixar? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil grupos. Mais de 3 mil, se pegar todos os parceiros, que, né, hoje nós temos aí 8 parceiros, né? E dos 8 parceiros, os 4 principais bancos aí da América Latina também estão, ou seja, cada banco tem cerca de 600 a 1.000 grupos, né, disponíveis, se contar os demais parceiros, porque são grupos separados. Por exemplo, quem vai trabalhar com consórcio de imóvel não vai estar no mesmo grupo de consórcio de automóvel. Legal. Consórcio de pesados já não entra no consórcio de automóvel. Então, ou seja, é tudo bem separado. Tem um limite, porque o que a administradora entende? Que se a gente deixar tudo muito aberto, então, ou seja, vai ter muitos participantes e o giro de contemplação se torna um pouco mais lento, dependendo obviamente, que tem uma variação de acordo com o saldo financeiro do grupo, né? Um grupo que arrecada mais, contempla mais também. Sim. Mas, então, ou seja, são grupos fechados. Esse grupo encheu, abre um novo. Então, geralmente, a gente tem grupos sem informação aí a cada 3 meses, porque é um giro realmente muito rápido E na TED, é esse que até a Karen falou, né? É manual, é um trabalho de formiguinha. Verificar grupo por grupo, ver qual está disponível. Dentre os que estão disponíveis, quais são as margens de contemplação, percentuais. Então, ou seja, é um trabalho bem ali realmente consultivo. Não, fantástico. E assim, eu realmente não tinha noção que tinha tanto grupo. Eu tinha aquela sensação que era um pouco menos, tinha que ficar esperando, mas, é grupo pra caramba. Acho que tem consórcio pra todo mundo. Você que não tá vendendo consórcio, aproveita. Tem grupo pra todo mundo. Tem grupo pro seu cliente. E você comentou sobre consórcio de imóvel, consórcio de veículo, consórcio de pesado. Conta pra gente, cara. Tem tudo isso de tipo de consórcio, tem mais tipos aí de consórcio diferente. Qual que é o tamanho desse mercado? Porque eu tô ficando um pouco surpreso aí com o potencial desse mercado. Então, muito mais. Dependendo do parceiro, a gente também aborda náuticos, né? Náutico. Se você fazer um consórcio, sei lá, de um jet ski, de uma lancha, dá pra fazer. Exato, é possível também. Um iate também, tá? Mas aí passa um pouquinho pra mim, já tem que parar ali na lancha no máximo. Sem juros, a parcela fica baixa. Então, o setor agro também, dependendo. Então, esses mais específicos, aí depende de cada parceiro mesmo. E nós vamos verificando qual a modalidade que se enquadra, se precisa, às vezes, de alguma garantia adicional ou não. Então, toda essa questão também é levantada antes de inserir o cliente no grupo, para não ter problema lá no faturamento, lá na contemplação. Né? Mas aí tem sim possibilidades, até mesmo de serviços, né? Que é algo que não tem muita procura, vamos dizer assim, mas é algo curioso que também pode ser feito. Legal. Mas claro, que se destaca, assim, sem sombra de dúvidas, é imóveis e auto. Auto é também bastante, principalmente em determinadas regiões, eles têm muito essa cultura de moto, né? Mas Norte, Nordeste, eles adquirem muita moto através de consórcio. É uma cultura deles adquirirem através de consórcio. E imóvel cada vez mais, como eu falei para você, principalmente as empresas, nessa questão de expansão e planejamento financeiro mesmo.
Ah, legal. E até porque o próprio consórcio de imóvel, ele abre diversas oportunidades, porque não é só comprar o imóvel, pode ser tanto residencial, comercial, pode comprar um terreno e construir em cima desse terreno com a mesma carta de crédito. Então, eu consigo uma carta de crédito já para ambas as coisas. Peguei ali uma carta de 500 mil, paguei 150 no terreno, eu tenho 350 mil para levantar a casa, o imóvel, Legal. o prédio. Então eu posso comprar um imóvel rural, claro, dependendo da administradora, tem administradora que permite, tem administradora que não, tem administradora que tem algumas regrinhas, mas é possível estar fazendo também galpões, igual já teve alguns cases aqui da TED que nós realizamos. E também a bola da vez também, que é a quitação de financiamento. Então, ou seja... Mas como que funciona isso? Isso aí é novidade, isso é novidade. A pessoa que tem um financiamento ativo, né? Fechou lá um imóvel de 30 anos, 35, né? 360 meses ou 420, uma taxa de 10,5%. Vamos ser positivo aqui com o cenário atual. Sim. 10,5% ao ano. E faz um consórcio em paralelo. É necessário aí durante um período conciliar as duas parcelas até a contemplação da carta. Contemplou essa carta, chego à minha instituição financeira que eu tenho um financiamento lá com 10,5% por ano e quito esse financiamento. E aí eu troco uma taxa de 10,5% por uma de 1,4%, 1,2%. Dependente, tem taxa aí que não chega nem a 1%, 0,98% ao ano. E num prazo muito mais reduzido. O prazo hoje do consórcio máximo, a média é 200 meses, tem parceiros que chegam até 240. Caramba, bem... E ainda é bem mais reduzido comparado a 420. É a metade, né, do 35 anos. Não, totalmente. Você trabalhar ali com um planejamento claro, fica... Às vezes você tem um valor de entrada, e assim, você pensa em comprar um imóvel, tem um valor de entrada ali, mas que não está sendo suficiente para aprovar ali seu financiamento, você não está com esse cartão legal, às vezes você pega esse dinheiro, guarda, entra no consórcio e dá ele de lance. Pode ser uma opção também. É uma saída bem mais econômica, né, e demanda planejamento, mas Sim. sobra ali recursos ali em termos de economia. Fantástico. E vocês enxergam hoje, até para a gente colaborar, né, com os bankers que estão em busca de criar uma carteira de clientes, né, fazer mais vendas, eu acho que esse é o nosso maior papel aqui na TED, potencializar o sucesso do banker, né, que está assistindo a gente. Existe um perfil de cliente que vocês enxergam, falando de consórcio imobiliário, que é a nossa maior demanda hoje, né, acaba sendo um dos mais vantajosos também. Tem um perfil de cliente que vocês veem hoje que, esse perfil aqui é a galera que está procurando consórcio. É o pessoal que vale a pena o banker ir atrás desse tipo de cliente que fecha. Tem algum perfil assim que vocês estão vendo com mais recorrência? Pode ir. Eu ia falar que tem vários, e tem vários, na verdade. Na verdade, eu acho que todo o perfil, tá? Lógico, tem alguns crivos iniciais dos parceiros, desde que não tenha restrição, né? Para não ter nenhum problema lá na hora do faturamento do bem também. Desde que comprove, né, o poder aí de pagamento da parcela, então uma comprovação de renda. Tem uma porcentagem que pode comprometer a renda da pessoa ou não tem muito esse critério? Pode considerar de 3 a 4 vezes o valor da parcela que ele vai adquirir aí nessa modalidade, tá? Tá, legal. Até para ele ter um faturamento tranquilo lá no ato da contemplação. Mas falando assim, voltando com relação ao público, então hoje é desde uma pessoa como você que vai comprar um jet ski aqui conosco na TED. Você vai fazer um prazo maior para ele conseguir pagar uma parcela. Você tá tentando mudar meu perfil. Vai ser um iate, finalizando, 40 a gente pés, senta. 42 pés. Então, assim, independente. Então, uma pessoa física que quer comprar, mudar um veículo novo que ele quer adquirir, ele quer fazer uma viagem, ele consegue com uma carta de serviço, por exemplo, que é algo que, né, pode se adaptar, se planejar, vamos dizer assim. Ou também um cliente que quer adquirir um imóvel, quer comprar, quer alterar um outro, quer expandir. Tem, como o Jefferson falou e citou muito bem, questão rural, também uma construção de galpão, enfim, aumento, expansão da sua empresa, como também transportadoras, que seja, enfim, que vai lá adquirir um novo veículo ou fazer um planejamento para troca de frota, expansão da frota. Então, você atinge todos os públicos. Sendo maior de 18 anos, está ótimo. Então, você consegue abordar diversos cenários aí. E as modalidades que tem atendem também todas as expectativas dos clientes, entendeu? É um perfil também que vem, né, a gente vem tendo aqui bastante demanda, é o perfil investidor.
que é o perfil que tem um dinheiro aplicado em alguns rendimentos, e o assessor, obviamente, ele quer reter a carteira dele, não quer que o cliente dele tire, né, esses recursos. E aí ele fala, olha, faz um consórcio. O cara vai, eu quero comprar um apartamento de 1 milhão, vou tirar meu 1 milhão da aplicação. Aí o assessor, não, vamos fazer um consórcio. Você vai comprar a prazo, você não precisa comprar a prazo, você tem dinheiro para comprar à vista, né? Não tem necessidade de pagar juros, mas que tal pagar uma taxa de administração muito menor? Então faz ali o consórcio de 1 milhão, tira 300 mil, 350 para ofertar de lance, retém os 700 ali aplicado, para poder contemplar essa carta e comprar o apartamento. Logo, o cliente está com o apartamento de 1 milhão, mais 700 mil aplicado. Então, ele aumentou ali o patrimônio dele ali sem descapitalizar. Exato. E aí, os 700 mil acaba rendendo mais do que o valor 1% da parcela ali de taxa de administração. Exatamente. Em 2 anos, a gente sempre fala que geralmente em 2 anos ali, né, de aplicação, ele acaba quitando ali a taxa com a própria aplicação, dependendo, claro, né, do rendimento que estiver aplicado. E para o banker ou para o assessor, no caso, reteve a carteira e ganhou o comissionamento da venda de 1 milhão ainda de um consórcio. Não, fantástico. Eu acho que ganha nas 2 pontas. Perfeito. Para você, de repente, que trabalha, né, com uma carteira muito voltada para investimento, que é banker, está assistindo a gente, já é uma opção excelente para você ofertar para os seus clientes, né? Então, é muito importante ter esse leque de produtos, sempre estar de olho, conversar com as nossas mesas, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, ligar aqui nos nossos ramais disponíveis para entender as oportunidades de negócio, porque só nesse exemplo aqui que o Jefferson trouxe, por exemplo, você pode estar multiplicando quase que 2, 3 vezes a sua carteira ali de produtos oferecidos para o mesmo cliente, né? Então, acho que é muito importante, é excelente, né, abrir esse leque de oportunidades, porque muitas vezes a gente fica, né, a gente vê muitos bankers que, eu trabalho com esse produto, eu vou ficar só nesse produto, mas às vezes esse produto te abre uma porta, uma oportunidade para trabalhar com outro, você está vendendo um capital de giro para uma empresa que está precisando, e aí você já está conversando com a empresa, já vê que, poxa, ele está precisando de um capital de giro agora para resolver um problema um pouco mais urgente, mas dá para a gente trabalhar com um consórcio aqui, porque ano que vem eu já sei que ele é seu cliente, né? Ele está na carteira do banker, o banco conhece ali, né, a história, conhece as necessidades, então, poxa, eu consigo encaixar, colocar um consórcio aqui que no próximo ano, de repente, potencializa a estrutura, né? Sim, faz uma expansão. E muitas das vezes o cliente está contratando aí essa linha de crédito com juros porque não se programou, pelo imediatismo. Eu preciso para agora, então eu vou pagar o que for. Mas ele já tem o banco já falando, vamos fechar isso aqui porque o que você precisa é a tua solução no momento. Entretanto, se nós programarmos para o ano que vem ou para daqui 2 anos, para a próxima dor de barriga, sim, você vai pagar muito mais barato aqui com a taxa de administração. Então ele já faz em paralelo ali um consórcio com uma parcela mais razoável, né, para já ir se programando, porque com a dor de barriga a gente consegue nos dar uma vez, então vai precisar de novo. Não só dor de barriga, como oportunidade também, às vezes surge uma oportunidade para o empresário, para fazer uma ampliação, então ali a carta de crédito já estando disponível, estando contemplada, fazendo aí, né, uma programação, ele vai ter um custo muito menor. Fantástico. E assim, até pra gente já ir meio que partindo pro fim desse papo, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu compartilhar bastante coisa, bastante informação que agrega muito pro banker ali no dia a dia, né? Conseguir se nortear um pouco, ver, com certeza abrir o leque de oportunidades, né? Eu mesmo não fazia ideia que dá pra fazer consórcio de jet ski, mas além disso, a gente brinca aqui da risada, mas acho que além disso abre um leque de oportunidades pros bankers, né? E partindo pro final, assim, eu gosto sempre de perguntar para o nosso time, assim, existe algum erro, alguma coisinha que vocês, que de repente os bankers estão deixando passar e que vocês acham que falar, gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai ajudar nas vendas? Tem alguma coisa que, eu vou jogar essa bola pro Jefferson primeiro, depois pra Karen, que você pode falar assim, isso aqui é uma oportunidade que não está sendo muito bem explorada, que pode potencializar o sucesso do banker. O que você enxerga aí nesse sentido? Cara, às vezes a gente vê um pouco, às vezes, relacionado à argumentação. Às vezes o consórcio ele é muito amplo. E realmente, isso às vezes o conhecimento às vezes não chega, né, completo ali para os bankers de um modo geral, né? Então acaba às vezes faltando alguma argumentação, às vezes uma palavra que o banker fala com aquela proposta muda a cabeça do cliente para fechar. Às vezes o cliente ele tá, olha, eu quero imóvel em 3 meses. E o cliente às vezes perde-se a venda por causa de dizendo que falar para ele, fala, olha, mas em 3 meses, vou dar um exemplo. E o financiamento depende do seu estado, aqui no seu estado, se a gente pegar assim, o seu diagnóstico financeiro aqui, ó, não vai aprovar. Então, você vai precisar ir somar sua renda, que você só vai ter daqui 6 meses. Então, se a gente fizer um consórcio de 6 meses, então é ter aquela calma ao negociar com o cliente.
É tipo, tentar... É isso que a gente fala, vamos colher o máximo de informação possível, porque é uma negociação e a gente fala, é o cliente e o vendedor, o banker no caso, né, estando a arma do banker está descarregada, a arma do cliente está lotada. Então, aos poucos você vai conversando e pegando a bala dentro para poder, né? Tipo, e é isso, é conversar. E é na naturalidade. Realmente, o seu cliente é voltado a ajudar. Porque às vezes o cliente, ele não... A cabeça está pensando de uma forma. No momento que o banker ele explica, olha, isso aqui vai fazer assim, dá para fazer assim, assim, assado. Abre um norte na cabeça do cliente começa a enxergar um horizonte diferente. E isso aí pode até trazer uma oportunidade, né, de fechamento, né, com relação a essa proposta. Não, fantástico. E você, cara? O que você está enxergando aí? Tem algumas perguntinhas na hora da conversa que o banker sempre precisa ter em mente. Então, por exemplo, como a gente falou no início da conversa, qual o valor de crédito líquido que ele tem interesse? Se o cliente possui lance embutido, se ele tem interesse, em lance embutido ou não. Se ele tem recursos próprios para oferta de lance. Qual o valor de parcela? Poder de parcela que ele tem versus qual parcela que ele também busca para esse planejamento, né? Então, eu acho que é legal repassar tudo isso, um breve relato, né, dele, tudo que ele tiver de informações adicionais, incluir para nós, quanto mais informação, melhor, né? Mais assertiva a proposta para ele realizar. E aí, tendo isso, ele começa também a entender, faz sentido, não faz? Por exemplo, o meu cliente quer 1 milhão, mas ele tem um poder de parcela de R$1.000. Faz sentido eu seguir ou não? E aí ele começa também a entender qual o perfil que ele vai dispor de tempo, de processo, ou até mesmo ofertar uma outra solução, que hoje a TED nem tem todos os produtos. Então, pode ser que o cliente inicialmente chegou até ele pedindo um consórcio, tendo interesse no consórcio, mas ele mesmo tendo essa sacada aí de, ele não tem perfil, então vamos trabalhar com ele com uma outra possibilidade? E aí, esse trabalho mesmo. Então, é muito interessante, é um papo natural, que ele tem dessas perguntinhas chaves, né, ele acaba trazendo e ele mesmo vai começar a filtrar. Eu não consigo atender ou eu consigo atender. E na dúvida, como você falou desse trabalho humanizado, isso com certeza a TED tem um destaque gigantesco no mercado, porque o Jefferson, às vezes a gente não consegue aqui dentro falar com o Jefferson, porque está em constante conversa, reunião com os bankers e até mesmo numa entrada para um fechamento, para conduzir, talvez, por causa de alguma insegurança. Direto com o cliente. Exatamente. É sempre a fim mesmo de mostrar apresentar essa tratativa especial com o nosso banker e com o cliente final. Então, é bem interessante. E outra questão também, não falei da funcionalidade da plataforma, né? Que é sensacional também. Se ele está com alguma dúvida, está com um cliente, já quer passar uma prévia, não vai subir ainda porque está só num bate-papo, subir um card, ele não tem as informações suficientes, mas está lá conversando com o cliente, ele pode acessar a plataforma TED 360, né? E lá tem um simulador de consórcio, onde tem todos os nossos parceiros, taxas médias dele. Então, assim, ali ele consegue já conduzir e também tem uma colinha, entre aspas, das perguntas-chave para direcionar ele para solicitar, para aí sim gerar uma proposta. Então, é muito bacana. E é claro, na dúvida é perguntar. E agora falando um pouquinho sobre, pesquisas. É legal também hoje nós temos a ABAC, entra, por exemplo, em algumas redes sociais que você tem lá a ABAC facinho, que constantemente atualiza com relação às informações do mercado do consórcio, números de contemplados, de consorciados, de evolução de alguma modalidade específica. Banco Central também, como está aquela administradora perante ao Banco Central? Então, assim, ele tem hoje muito fácil acesso também a informações para dar base para ele e segurança também para conduzir uma negociação. Não, fantástico. E você comentou sobre o simulador, eu já fiquei pensando aqui, né? Às vezes, eu como cliente, né? Eu
eu quero até contratar algo, mas eu queria meio que saber ali, como que vai ser e tal. E aí fica aquela coisa, não, passa seu nome completo, seu data de nascimento, seu CPF, seu RG, o nome da mãe. E fala assim, não, mas eu só queria saber. É só pra simular, você Exatamente. passar todo o seu perfil. Não precisa passar tudo precisa. isso, aí você perde a venda, né? E com a TED resolveu o problema. Exatamente. Sentiu que o cliente tá meio seguro, tá querendo fazer só tirar aquela dúvida... vou fazer uma simulação para você aqui. E com certeza vai surpreender o cliente, né? Porque é difícil se alguém chegar e falar assim, a proposta é essa. É essa, claro que né, com taxas aproximadas, não é o valor exato, mas a taxa é essa. E você não pediu nenhum dado do cliente. O cliente vai ficar assim, sorriso no rosto. Né? Pro próprio banker já é uma seleção do próprio cliente. Se o cliente para ele subir proposta, para ele perder, gastar energia, né? Enfim, com aquele cliente. Porque se o cliente ele olhou, não gostou do que viu, você nem sobe a proposta, né? Ou seja, bora pro próximo. Vamos ver outro produto aqui, vamos ver o financiamento para você. Exato. Vamos ver uma outra linha de crédito aqui para você. Mas agora, se o cliente, não, bacana essa parcela. Então passa o seu CPF, passa as informações que a partir daí agora a gente vai fazer uma proposta customizada para você. Agora já faz sentido esse valor de parcela. Agora a gente vai personalizar uma proposta para você. E aí sobe a proposta com as perguntinhas chaves ali. O quanto mais informação, quanto mais rico de informação, melhor a assertividade. E aí a mesa faz o trabalho ali de fechar negócio. De fechar negócio. É isso. Gente, eu acho que a gente conseguiu compartilhar tudo que estava proposto para hoje, né? Conseguimos agregar bastante informação, de verdade. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Compartilhar, né, com quem está assistindo a gente que tanto a Karen quanto o Jefferson, a gente tá, assim, aberto a conversar, aberto a tirar dúvida no dia a dia. Então, assim, ficou com alguma dúvida, tá com alguma proposta ali, queria falar com o Jefferson, não tem problema, dá uma ligada aqui, você queria falar com o Jefferson para tirar uma dúvida, fica à vontade, tenho certeza que vai responder bastante. Se você quiser vender consórcios de jet ski para seus clientes, fala que foi indicação do Victor, né? Que aí ele sabe que o podcast funcionou, né? Funcionou. A informação chegou. E brincadeiras à parte, assim, não deixem de acompanhar nossas redes sociais, lá o nosso Instagram, aqui no nosso YouTube, a gente está soltando podcasts e vídeos com conteúdo semanalmente. Então, assim, curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber todos os materiais em primeira mão, né? E a gente fica por aqui hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Imagina, obrigado. E espero que a gente tenha mais papos ainda como esse muito em breve. Maravilha, pode voltar com a gente. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Obrigado. E até a próxima.